Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de devocional por aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Vamos ler? Diz assim: Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos em grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. O que ele estava fazendo? Mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho, somente até aqui. Então, quando Bartimeu ouviu que Jesus passava pela cidade, ele começou a gritar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar a tal ponto que as pessoas ao redor falavam assim: diminui aí. Começavam a repreender ele, falando assim: ó, você está incomodando o mestre. Quem vê você para incomodar o mestre? Mas ele não se importou pela multidão, ele não se importou pela multidão, pela situação dele. E ele continuou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus para e fala: Chamai-o. E eles foram até Bartimeu e falou assim: Ele te chama. Ele te chama. Não sei você, mas eu imagino a alegria de Bartimeu. Tipo, o Senhor me ouviu, e está me chamando. E ele se levanta, ele retira uma capa. Eu creio que essa capa representava o seu momento ali de humilhação, o seu passado, de mendigar, ali, sabe, de afronta, de desprezo, de quantos anos ali sendo, sabe, ali sendo afrontado, sendo ali reconhecido como um mendigo pela situação. E ele arranca aquela capa, ele pensa, eu creio que ele fala assim: essa capa não representa mais porque eu estou indo ao encontro do mestre. O meu passado não importa mais porque eu estou indo ao encontro daquele que sabe o meu presente e o meu futuro já está garantido. E ele arranca aquela capa, deixa para trás o seu passado e segue para falar com o mestre, com o seu Senhor. E quando ele chega, Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, às vezes foram tantos anos ali, às vezes ele queria uma casa. Mas não. Ele reconhece a sua fragilidade, ele fala: mestre, eu quero ver. Ele reconhece a sua cegueira. Ele reconhece aquilo que impedia ele. E ele fala para o mestre: mestre, eu quero ver. Jesus fala assim com ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu, ele volta a enxergar. E ele seguia Jesus pelo caminho. Sabe, talvez você hoje se encontra como Bartimeu. Talvez você está aí, caído, rejeitado. Às vezes você está aí afrontado pelo seu passado, por situações que já aconteceram. E você continua aí mendigando, você continua aí vivendo, sabe, do seu passado. Mas o Senhor, ele tem um futuro para você. Ele tem um presente, é um presente de paz, de cuidado, de amor por você. E o Senhor te pergunta hoje aí: o que queres que eu te faça?
Reconheça aí qual é a tua necessidade, aquilo que você precisa que o Senhor transforme em você. Talvez seja a sua visão, assim como Bartimeu, ele sabia que ele estava cego. Talvez o Senhor precisa tocar nos teus olhos para mudar a tua visão. Talvez seja os seus lábios, tirar toda a impureza. Talvez seja os seus ouvidos, que às vezes têm ouvido tantas palavras negativas. O que o Senhor pode fazer na sua vida? Ele pode transformar a tua história assim como ele transformou a história do cego de Jericó. Ele pode entrar e mudar a tua história. Não existe impossibilidades para o Senhor agir. O Senhor, ele transforma aquilo que parecia improvável. O Senhor transformou a história de Bartimeu. O Senhor deu um novo caminho, uma nova direção, uma nova visão, e assim também na sua vida. Reconheça hoje que você precisa dele. Reconheça hoje a sua fragilidade. Reconheça que você é pequeno, um vaso, um barro nas mãos do oleiro. E o Senhor pode transformar a tua história. O Senhor pode mudar a tua história assim como ele mudou a história de Bartimeu. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.